Primeiro reinado. Em 1824 foi outorgada a primeira Constituição brasileira. O artigo 179 desta lei magna dizia que a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Porém, não foi isso que aconteceu. Na tentativa de se suprir a falta de professores, institui-se o método Lancaster, pelo qual um aluno treinado ensinava um grupo de 10 alunos sob a rígida vigilância de um inspetor. Em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instrução: pedagogias, liceus, ginásios e academias. Em 1827, um projeto de lei propõe a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas, além de prever o exame na seleção de professores para nomeação. Propunha ainda a abertura de escolas para meninas. Ainda neste ano, o imperador Dom Pedro I cria 2 faculdades de direito do país: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Tal empreendimento é de ordem prática. Assim, não era mais necessário deslocar-se para a Europa e estava assegurada a formação dos advogados e administradores públicos do nascente Império Brasileiro. Em 1834, o ato adicional à Constituição dispõe que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Graças a isso, em 1835, surge a primeira escola normal do país, em Niterói. No entanto, os bons resultados pretendidos não aconteceram, já que, pelas dimensões do país, a educação brasileira perdeu-se, obtendo resultados pífios. Segundo reinado. Dada a pequena estrutura educacional herdada da época em que seu avô, Dom João VI, conhecido também como comedor de frango, esteve no Brasil, Dom Pedro II criou e reformulou escolas e faculdades. Fundou em 21 de outubro de 1838 o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, inspirado no Institut Historique de Paris. Mesmo no exílio, Pedro II continuou a contribuir para a cultura nacional através da doação de sua coleção particular de documentos e peças de arte. Foi o fundador, mantenedor e incentivador de inúmeras instituições científicas no Brasil, entre as quais se destacam, além do já citado Observatório Astronômico, o Instituto Baiano de Agricultura, o Instituto Agronômico de Campinas, o Museu Paraense, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e a Escola de Minas de Ouro Preto. Critica-se o imperador pelo fato de seu apoio ter se dado no plano do mecenato, tendo auxiliado estas instituições com seus recursos privados sem procurar vinculá-las ao aparelho do Estado, o que fez com que perdessem a continuidade com a sua deposição e somente muito mais tarde se recuperasse. Não se deve esquecer, entretanto, que tais iniciativas não tinham um segmento social que o apoiassem, diferentemente do caso dos Estados Unidos e da Europa. Apreciador da literatura e das artes, incentivou a criação das escolas normais, dos liceus de arte e ofícios, dos conservatórios dramático brasileiro e imperial de música. Criou e coordenou o Instituto Histórico Brasileiro e apoiou os estudos de artes plásticas com doações de bolsas e prêmios, financiados pelo próprio soberano, de viagem à Europa para os alunos da Academia Imperial de Belas Artes. Apesar dos esforços em promover a cultura, como é bem retratado com o Colégio Pedro II, o Imperial Observatório, o Museu Nacional, o Arquivo Público, a Biblioteca Nacional, o Laboratório do Estado, o Jardim Botânico e a Academia Imperial de Belas Artes, de resto, a desatenção com a educação era a realidade encarada pela maior parte do país, no qual parecia não haver interesse por parte das províncias na formação de um povo esclarecido. No geral, a educação permaneceu estagnada no país até a década de 1920, quando ocorreram as grandes reformas do ensino nos estados. Quando termina o segundo reinado, a esmagadora maioria dos brasileiros é composta de analfabetos. Apesar de interesse cultural do imperador, ele não se traduziu em medidas efetivas na educação. O Brasil só contaria com as primeiras universidades no primeiro terço do século XX.
Mesmo que incentivos à cultura tenham sido feitos no período imperial, o sistema educacional não foi modificado. Atualmente, as escolas têm instalações precárias, os professores são mal remunerados e há déficit de profissionais na área. A cada ano, os investimentos na educação são menores e só aparecem com prioridade em épocas de eleições. É o lema "Educação não garante votos", com o qual os políticos se aproveitam da boa-fé da população menos instruída para fazer falsas promessas, garantindo que apenas uma pequena parcela da população tem acesso à educação fundamental e uma menor ainda à educação superior. Portanto, é necessário que o sistema educacional brasileiro passe por uma profunda reforma e seja estendido a todas as esferas sociais.